Boa noite, crianças, a paz do Senhor. Eu estava com saudade de vocês e nós vamos para uma aula. Certo dia só pude fazer à noite mesmo, mas não ia deixar de dar a lição para vocês. Já estamos na quarta lição, certo? Já estudamos a lição de número 1, né? Já estudamos o amigo da lição de número 2 e o amigo da lição de número 3, né? Que foi Zaqueu. Se vocês lembram, acompanharam a lição passada. Se não, tem o link no próprio grupo da gente, né? Vocês podem pedir à mamãe para ver se, mamãe, eu não assisti, dá tempo ainda. Nós já estudamos sobre mais 2 amigos e agora vamos estudar o quarto amigo da nossa lição. Antes, deixa eu ver se a titia consegue diminuir esse brilho para vocês conseguirem enxergar. Acho que ficou melhor, né? Boa noite. Eu já dei, né? Boa noite, paz do Senhor. E vamos para a lição de hoje. Título da nossa lição, se vocês conseguem visualizar. Deixa eu descer aqui. O amigo que andou sobre as águas. Vamos repetir o título da lição? O amigo que andou por sobre as águas. Sobre as águas. E o versículo de hoje se encontra no livro de Salmos, que é o livro que está no Novo Testamento da Bíblia, capítulo 118, versículo 6, que diz assim: O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Vamos repetir? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O medo é algo comum, crianças. Todo mundo tem um pouco de medo de alguma coisa, né? Se você perguntar para sua mamãe, para o seu papai, mamãe, papai, qual é o seu medo? Eles vão poder te dizer. Todo mundo tem alguma coisinha que dá um pouquinho de medo, né? Vamos conversar sobre isso? As coisas que nos trazem um pouco de medo. Vamos lá. Quais são os nossos medos? Medos de insetos, né? Quem é que não tem medo de barata, de aranha, ou até de outros bichos, não é verdade? Porque às vezes são animais que fazem mal à nossa saúde e por isso a gente também tem medo, às vezes por causa da aparência deles, né? Porque alguns voam, são um pouco agressivos, mas a gente também não pode ter medo, né, desses bichos sempre, né? Só tomar cuidado, no caso, quando eles são animais perigosos. Medo de escuro. Quem aqui não tem medo de escuro, né? Muitas crianças têm, isso é natural. Titia também já teve muito medo de escuro. Tem um pouquinho, às vezes, quando falta energia, né? É uma sensação desagradável. Mas a gente também não pode ter medo de escuro, não. Porque a gente não está sozinho. Estamos com nossos papais e estamos com o Papai do Céu que está sempre a nos proteger, certo? Medo de ficar sozinho. Já falei, né? Que nós não estamos sozinhos. Mas em alguma situação, o papai sai para trabalhar, a mamãe sai para ir para o supermercado, e às vezes a gente sozinho, assim, um pouquinho em casa, assistindo TV, só por uns minutos, a gente fica às vezes com um pouquinho de medo, né? Que possa aparecer alguém estranho na nossa porta, mas a gente não pode ficar com medo disso não, certo? Olha, medo de estar longe dos pais. Quem aqui já teve uma situação, por exemplo, tá no supermercado com a mamãe e de repente a gente se distrai, a mamãe entra numa sessão, a gente não percebeu, a gente ficou por um momento sozinho. Nossa, que medo, né? Medo de perder a mãe, de se perder
é uma situação muito ruim também, né? Quem não já passou por isso em algum momento? Medo do coronavírus, né? Essa é uma doença que tem nos afastado, né? Nos tem mantido dentro de casa, distante dos nossos colegas, nossas professoras, por alguns meses, desde março que estamos assim, né, crianças? Mas temos um Deus que cura, um Deus que livra de todo o mal, né? É Ele quem nos cura, é Ele que nos guarda, que nos protege, a nós, a nossa família. Então também não devemos ter medo do coronavírus, mas teremos que nos cuidar, né? Medo de fantasma. Meu Deus, quem é que acredita nisso? Pois é, mas tem criança que acredita que existe. Né? Mas a gente tem que tirar esse negócio da nossa cabeça, porque não existe. E em quem devemos colocar todos os nossos medos? Nós devemos colocar todos os nossos medos em Jesus Cristo. Olha ele aí. É nele que devemos colocar todos os nossos medos, aquele que faz a gente ficar assustado, preocupado. É em Jesus que devemos colocar. E ele tira da nossa mente os medos, os temores, aquilo que nos preocupa e nos dá paz, alegria, deixa a gente ter tranquilo, calmo, sem se preocupar, porque ele está sempre conosco a nos guardar. Seja estamos felizes ou tristes, ou estamos em casa, ou estamos na rua brincando com nossos colegas, ele está sempre nos protegendo de todos os perigos, né? Não só a gente, mas também o nosso papai que sai todo dia para trabalhar, a nossa mamãe também que sai para trabalhar, que sai para resolver alguma coisa na rua. Ele está sempre guardando os nossos pais, né? Então vamos para a história de hoje. A história de hoje não vai ser no computador, tá? Isso aí foi só para me ajudar a ilustrar. A história que a tia trouxe um negócio que ela fez especialmente para hoje, para a história de hoje. Vamos lá. Esse Jesus, certo? Jesus Cristo. Esse é Pedro, tá? Esse é Tiago. E esse é João, certo? Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui tá um pouco alto, né? Vamos descer aqui um pouquinho. Esses são os personagens de hoje. Deixa eu te afastar um pouquinho, que eu acho que afastando um pouquinho dá pra ver melhor. Pronto, esses são os personagens de hoje. Jesus, Pedro, Tiago e João, certo? Para quem não sabe, eles eram pescadores, certo? O que o pescador ele faz? Ele vai para o mar com uma rede, né? Feita de um materialzinho chamado anzol, um fio bem fininho, transparente, onde ele faz uma rede e quando ele joga os peixes ficam presos, eles puxam, trazem os peixes para a praia, cuidam dos peixes, né, para que eles possam vender eles bem fresquinhos no mercado para as pessoas consumirem, levar para casa, para fritar, para cozinhar. Então essa era a profissão deles, eles eram pescadores. E aí, nesse dia, o Jesus ele estava pregando, certo? O que é pregar? É falar da palavra de Papai do Céu para outras pessoas. E tinha uma multidão enorme de pessoas que queriam ouvir Jesus, que estavam ouvindo Jesus, né? Naquele momento. E ele estava lá pregando e quando terminou a pregação, ele se despediu das pessoas. Tchau, pessoal, até a próxima pregação. E as pessoas foram indo embora para suas casas. Aí ele falou para o nosso amigo da história. Quem desses três é o nosso amigo? Será o Pedro? Será o Tiago? Ou será o João? Qual deles?
a nosso amigo de hoje é o Pedro, certo? Jesus falou para os três, dizendo, olha, entrem no barco e vão em direção para o outro lado do mar. E eu alcanço vocês depois. Jesus pediu para que eles fizessem isso, para que ele tivesse um momento para orar. Ele ia agradecer ao Papai do Céu pela multiplicação dos pães que ele tinha feito há pouco tempo, né? Pelo alimento, pelo Senhor ter dado aquela palavra para ele, né? Por cada pessoa que veio ali ouvir. Ele queria agradecer, ter esse momento de conversar. E é muito bom ter esse momento que você fica a sós com o Papai do Céu para conversar. E aí, né, Jesus foi orar e os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles entraram no barco. Certo? Eles entraram no barco. É tudo improvisado, crianças. Eles entraram no barco e foram navegando pelas águas do mar da Galileia. Aí eles foram andando e já era tardezinha, sabe? Aí, ele quase saindo do barco. Aí já estava anoitecendo. E com a noite vieram os ventos muito fortes. Não sei se vocês já prestaram atenção, crianças, mas quando vem um vento muito forte, durante o dia ou no final da tarde, é sinal de que aí vem chuva, né? Aí, não é que vinha mesmo? Vieram as nuvens. E aí começaram a ouvir os raios e os trovões, né? Aqueles sons muito altos. Eles começaram a ficar assustados, porque quando acontece uma tempestade no mar, ela joga o barco para lá e para cá. Ixi, já ia derrubando o Pedro. Para lá e para cá, para lá e para cá. E jogar o barco, e pode acontecer que eles não consigam sair da tempestade. Pode acontecer que a tempestade jogue o barco para baixo e aí eles podem se afogar, né? Porque às vezes não conseguem nadar, eles podem saber nadar, porque são pescadores, mas pode acontecer que pelas ondas serem muito altas devido ao vento jogar o mar para cima e para baixo, eles não tenham forças para chegar na praia e podem morrer. E aí eles começaram a se assustar, com medo dos raios, com medo da tempestade. Aí de repente Jesus, que estava lá na praia, ele começou a ver aquela tempestade tomar conta do barco e do mar. E de longe ele viu os discípulos ficarem assustados, com medo. Aí nesse momento, Jesus resolveu ir em direção a eles. Jesus começou a caminhar por cima das águas. Por cima das águas. Diga aí, crianças, como ele fez isso, tia? Ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder. Então, ele poderia andar por cima das águas. Imagina só, crianças, andar por cima da água como se estivesse andando em cima de uma terra firme. Ele não estava boiando, ele não estava afogando, ele estava realmente andando por cima da água. De início, os discípulos ficaram olhando. O que é aquilo que está se aproximando do barco? O que você acha, Pedro? Eu não sei o que será. O que será, João? Eu acho que é um fantasma. E eles começaram a ficar com medo, apavorados. Mas Jesus foi se aproximando ainda mais do barco. E disse, olhe, não tenham medo, não tenham
não sou um fantasma. Eu sou Jesus. Eu vim ter com vocês para ajudar a acalmar essa tempestade. Pedro ficou tão feliz de ver Jesus e tão maravilhado de ver que ele tinha o poder de andar por sobre as águas. Desse Jesus, se é o Senhor mesmo, me deixa eu ir aí, ficar perto do Senhor, me aproximar do Senhor. Ele disse, pode vir, Pedro, venha. É o que Pedro fez. Ele pulou do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que teve um momento que Pedro, ele sentindo as águas nos pés, ele olhou para o chão e viu que ele estava andando por sobre a água funda, escura, fria, e ele começou a sentir medo. Isso mesmo, crianças, ele começou a ficar com medo de se afogar. E quando ele pensou nisso, ele começou a descer e a se afogar mesmo. Olha, Pedro caindo. Ele estava se afogando. Aí ele começou a clamar, Jesus, Jesus, me socorre, Jesus, eu estou afogando, eu vou morrer. E aí Jesus, ele estendeu a sua mão e puxou Pedro novamente por cima da água. E aí eles entraram no barco. Jesus disse, homem de pouca fé, por que você fez isso? Você duvidou, você ficou com medo. Não era para ficar com medo, por isso você afundou. E aí eles começaram a navegar em direção à praia. E a tempestade foi se acalmando, as nuvens com seus relâmpagos e raios foram indo embora e deu lugar à noite calma e a lua que tranquilizou tudo. E eles foram em direção à praia. A história de hoje, crianças, mostra que nós cremos em Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra de acalmar toda a tempestade, e não só a tempestade do mar, mas a tempestade no coração dos discípulos, porque eles tinham medo. Eles estavam com medo, eles acreditavam em fantasmas, e Jesus mostrou que não existe fantasma e que não precisa ter medo, porque Ele está no controle do barco, está no controle do mar, está no controle de tudo. Ele também está no controle das nossas vidas, crianças. Quando temos medo de alguma coisa, em casa, na escola, quando estamos sozinhos no nosso quarto, quando estamos preocupados, quando estamos tristes, devemos lembrar que nós temos um Deus que está nos céus, olhando por nós e nos ajudando a enfrentar os nossos medos. Quando orarmos, devemos sempre colocar ao Papai do Céu os nossos medos, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, aquilo que nos machuca. Entregar a Ele e dizer, Senhor, tira do meu coração esse medo, essa tristeza, essa preocupação, e coloca no meu coração só a alegria que o Senhor me dá, que só o Senhor pode me dar. E é isso que Ele vai fazer. E todos os seus problemas Ele pode resolver. Os problemas do seu papai, os problemas da sua mamãe, dos seus irmãos. É só colocar em oração a Jesus que Ele pode resolver tudo, porque Ele tem todo o poder no céu e aqui na terra também. Amém? Então, crianças,
Que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem na paz do Senhor e até o próximo domingo, se Deus quiser.